Amigos, pegar um peixe numa mosca é uma das modalidades mais interessantes do nosso esporte. Agora, pegar um peixe numa mosca feita por você mesmo é muito mais divertido ainda. Atar moscas ou fazer moscas é um hobby fascinante e eu vou ensinar a vocês a fazer um streamer que imita um peixinho e que com ele você pegará uma variedade enorme de peixes, desde um tucunaré até um camarupim, bastando aumentar ou diminuir o tamanho dele. O streamer é uma mosca que imita um peixinho. Esse que eu vou fazer aqui se chama deceiver ou o enganador. É uma mosca que serve para peixes tanto de água doce como de água salgada. E é fácil de fazer e vocês poderão fazer com uma variedade enorme de materiais e de cores também. Ele usa principalmente as penas e o bucktail. O bucktail é o rabo do cervo americano. E hoje em dia incorpora outros materiais brilhantes para dar mais atratividade à mosca. Antes de começar a fazer a mosca, eu gostaria de dar uma ligeira explicação sobre o termo pena. Existem vários tipos de penas. Os ingleses têm dois nomes para pena. Eles chamam a feather, que é a pena comum, como essa que eu estou mostrando aqui. É a pena dura, aquelas penas das pontas das asas dos pássaros. Agora, o outro, esse aqui, é o hackle. Essa pena é a pena macia encontrada no pescoço dos galos e também nas suas costas. Essa pena é a pena que nós vamos utilizar principalmente na maioria das moscas que fizermos. Para se fazer uma mosca, qualquer que seja ela, seja seca, molhada, ninfa ou streamer, nós temos necessidade de várias ferramentas. Essas ferramentas, a principal é a morsa, esta aqui. Existem vários tipos de morsa e eu tenho aqui também esse tipo aqui, semelhante. O sistema também é de alavanca que abre a ponta e onde abaixando fixa o anzol. Existem dois tipos de morsa. Esses que se prende em mesa e existe um outro tipo de morsa que tem um pedestal pesado. Esse tipo de morsa você pode carregá-lo mais facilmente para vários lugares para atar sua mosca, principalmente se não houver lugar onde possa se prender com essa peça aqui à beirada de uma mesa. A segunda ferramenta, talvez mais importante, seja a tesourinha. Nós vamos precisar de uma tesourinha desse tipo aqui, de bico fino, pequena. Podemos ter também uma de bico fino, curvo. Essa é a primeira ferramenta, depois da morsa, que eu acho que mais necessária. Outra ferramenta importante, simples, é o estilete. O estilete é chamado em inglês de bodkin. O estilete tem muitas finalidades. Ele serve para pingar uma gota da cola na cabeça da mosca quando se termina. Ele serve para puxar material que ficou preso pelo fio e que não ficou na posição. Enfim, ele tem várias utilidades e que vai se sentir a necessidade dele quando se estiver atando uma mosca. A próxima ferramenta é esta aqui. Se chama bobina ou bobbin em inglês. Essa é muito útil porque ela faz peso na linha enquanto se está atando a mosca, mantendo-a bem esticada. Essa é muito útil e à medida que vai se precisando da linha, vai se girando aqui e vai se dando
linha a ela. Outra ferramenta que é muito útil, não é necessária, mas é útil, é que muitas vezes quando se está atando uma mosca, o fio arrebenta. Então tem que se passar o fio por esse tubinho e fazer isso sem ter essa ferramenta que eu vou mostrar a seguir, se torna mais difícil. Esta ferramenta é esta aqui, é um aramezinho dobrado que se enfia no tubo. Ele passa para esse lado, se passa o fio por dentro dessa alcinha que ele tem e se puxa de volta e rapidamente se volta a enfiar a linha através da ponta da bobina. A seguir, a ferramenta que eu vou mostrar é essa, é o alicate de pena. Ele tem uma mola forte, que com pressão ela abre, você prende a ponta da pena ou do réclo e com ela você enrola o réclo em torno da haste do anzol quando existe em determinadas situações e em determinados tipos de mosca. Isso eu vou mostrar posteriormente. Temos ainda outra ferramenta, esta aqui, que se chama o Whip Finisher. Essa ferramenta, ela serve para terminar a cabeça da mosca, enrolar o fio por cima do próprio fio, de maneira que quando se termine a cabeça da mosca não apareça nó algum. Existem dois tipos de enroladores de cabeça de mosca. Esse tipo aqui e um outro muito parecido com ele também, muito bom para fazer isso. Agora, essa ferramenta não é indispensável. Você poderá fazer esse nó, terminar a cabeça da mosca com a sua própria mão. E poderá ainda usar esse outro enrolador de cabeça de mosca também simples de fazer. É uma agulha com uma alcinha de nylon monofilamento na ponta. Eu, posteriormente, quando estiver atando a mosca, eu vou mostrar como se pode fazer isso com com as duas ferramentas e com a mão também. O próximo passo é afiar o anzol, caso ele não seja quimicamente afiado ou afiado a laser. Todo anzol, quando se retira de uma caixa, ele está mais ou menos rombudo. E se você atar a mosca com ele rombudo, fica muito mais difícil afiá-lo posteriormente. Então, você coloca na morsa, eu coloco assim de cabeça para cima, abro o dente da morsa, abaixo e prendo. Ele está preso, está firme. E agora vou usar dois tipos de afiadores. Um é essa pedra de diamante. Essa eu uso geralmente para anzóis maiores juntamente com uma lima. Se tiver muito rombudo, eu uso primeiro a lima e depois termino acabamento com esse. Agora, se eu for usar um anzol menor, eu uso esse tipo de afiador. Também é de diamante, ele numa das faces, ele tem uma ranhura onde se passa a ponta do anzol. Então, para se afiar um anzol, tem que se triangulá-lo, passando a lima nesse sentido, para fazer uma ponta. Passa-se de um lado e depois passa-se do outro. Quer dizer, visto de frente é um triângulo. Passei aqui, pode-se passar também nesse lado, embaixo, e do outro lado, embaixo. Aí ele fica com forma, como eles chamam de diamante, fica com 4 facetas bem aguçadas. Querendo tirar qualquer rebarbazinha da ponta,
passa-se esse na ponta para... E ele está afiado. Para testar, deve-se passar na ponta da unha. Se a ponta do anzol não deslizar na unha, cravar na unha, é porque ele está bem afiado. Se encostar e se puxar para baixo e ela deslizar, é porque não está bom, tem que se afiar novamente. Mas esse aqui está bom. Então, coloco novamente na morsa. Agora, reparem que eu já botei com a ponta do anzol para baixo. A morsa deve prender o anzol na curva dele. Eu estou usando aqui um anzol relativamente grande, quer dizer, acho que 2/0, é o 2/0 esse. E não existe tanto esse problema do lugar onde vai se prender o anzol. Mas quando se ata uma mosca para truta, por exemplo, em anzóis pequenininhos, anzóis mais frágeis, é importante isso, porque quando você aperta a morsa, se você apertar na ponta do anzol, você vai estragar o anzol, vai até quebrar, porque eles são frágeis. Então, normalmente, qualquer anzol deve ser preso na curva do anzol. Antes de começar a atar a mosca, eu gostaria de mostrar as partes de um anzol. Elas são várias e no decorrer da confecção da mosca elas serão mencionadas e assim vocês ficarão sabendo quais são essas partes. Essas partes são o olho, a haste, o comprimento da haste. O comprimento da haste vai do olho até o início da curvatura. Aqui é a curva do anzol. Curva do anzol. Aqui é a ponta do anzol, a farpa do anzol e a abertura, que é a distância da ponta do anzol até a haste, tirando uma linha reta aqui. A garganta do anzol é a distância que vai da curva do anzol até esta distância daqui, a abertura. Antes de começar a atar a mosca, eu gostaria de mencionar a nomenclatura das partes de um streamer. Um streamer é composto de muitas partes, além dessas que eu vou mostrar aqui. Mas essas partes aqui são as principais e são as que vão nos interessar. Elas são a cabeça, que é essa parte aqui junto ao olho, que termina a mosca. Essa parte aqui, que é feita de pena, que se chama colarinho. Esta parte de baixo, que é chamada de garganta. O corpo. A asa, essa grande, é a principal. A cauda. O lombo, que é feito de outro material diferente da asa e de cor diferente da asa também. Geralmente uma cor mais escura para imitar o lombo do peixinho que o streamer representa. Além disso, tem essas partes aqui, que geralmente são encontradas principalmente em moscas de salmão e que praticamente não se usa. Mas de qualquer maneira, eu vou citá-las. É o ombro, essa parte maior, que é uma pena um pouquinho mais larga, e a bochecha. A bochecha, na realidade, é imitando o olho do peixinho. É uma pena colorida que tem marcas escuras. Então, essas são as partes que nos interessam e quando eu mencioná-las, vocês já sabem quais são.